universo dentro do meu coração. Foram ditas pelo mestre há tanto tempo e são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa é saber que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me lembro e renovo as minhas forças, da certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa é saber que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus.
na sua família e na sua casa. E mais uma vez, nós convidamos você a participar desse culto, como acabamos de cantar agora, louvar ao Senhor, independente da circunstância que você e que nós estamos vivendo. Mais uma vez nós queremos dizer que Deus, Ele está no controle de tudo. Então, a palavra de Deus diz que devemos nos aquietar, pois Deus está dirigindo todas as coisas. Então, queremos convidar você, com toda alegria, para juntamente conosco louvar o nosso Deus nesse culto de louvor e adoração. E mais uma vez, hoje nós vamos relembrar aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Que você aí no seu lugar, abra o seu coração, louve o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua alegria. Faça do sacrifício de Jesus vivo uma realidade na sua vida. Cante conosco. Essa música que nós vamos cantar agora, ela nos convida a nós adorarmos o nosso Deus, louvarmos o nosso Deus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Deus possa abençoar você, a sua família, e nós possamos ter um culto abençoado nessa noite. Deus abençoe, meus irmãos.
Estamos felizes de mais uma vez estarmos aqui, né? Hoje, como os irmãos estão vendo, estamos gravando aqui na igreja. Muito feliz essa noite, estamos participando de mais um culto de louvor e gratidão a Deus, né? Eu queria convidar você nesse momento a se colocar diante do Senhor, para que possamos continuar com o nosso culto, uma vez que ele já se iniciou, né? Já ouvimos alguns louvores e ele já se iniciou e estamos aqui agora para glorificar a Deus. Então baixe sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos, ó Deus, de te cultuar, Pai. Nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do teu altar. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor como forma de gratidão a ti por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Queremos, ó Deus, nessa noite, colocar diante do seu altar a vida da Igreja Batista Getsemane, a vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos e irmãs e dos nossos amigos que estão acompanhando, Deus, esse culto na internet. Que tu possa, Deus, nos abençoar e dar a tua graça a cada dia, para que possamos louvar a ti com todo o nosso ser, e que esse louvor, ó Deus, venha a ser em espírito e em verdade, porque tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite estamos tendo um culto maravilhoso, né? Um culto diferente, e temos participações especiais. Pois é, estamos aqui com o quarteto, como os irmãos já observaram na abertura, e eu vou chamar o quarteto mais uma vez aqui. Teremos um momento de louvor com o quarteto.
conseguir fazer com que Ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai encontrar. Esse nome vai envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para o novo viver, muito além desse céu tão azul, ao lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Graça e paz, irmãos. É um motivo de muita alegria estarmos aqui juntamente com os irmãos neste culto maravilhoso de celebração, onde nós vamos aqui mais uma vez estarmos recordando aquilo que Jesus fez na cruz pela minha vida e pela sua vida. É um prazer estarmos aqui participando do Quarteto Remissão, né? E hoje nós temos um convidado especial que está participando conosco, que está nos ajudando, Rafael. Tchauzinho ali para a galera, Rafael. Deus abençoe sua vida. O pessoal já conhece o Leandro, né? Da Igreja de Jardim Vila também está aqui nos ajudando aqui para que possamos fazer parte dessa programação que está linda hoje, por sinal, né? E o quarteto agradece a oportunidade e, como acabamos de cantar nesta noite, que Cristo, Ele entregou a sua vida por nós e que possamos declarar que esse nome de Jesus a todos que nos rodeiam, que eu e você possamos testemunhar e falar desse Jesus que sempre está conosco e que hoje nós vamos recordar tudo que Ele fez na cruz por mim e por você. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui juntamente louvando ao nosso Deus nos ambientes com você que está em casa. Se você conhece as músicas, cante conosco, que vai ser um prazer também, daí onde você estiver, adorar o Senhor da sua forma de estar exaltando o nome do nosso Deus. Deus abençoe. Meu desejo é ser
com o céu. Se amigos teus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos teus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Bom, meus amados irmãos, vamos passar a leitura da palavra de Deus nessa noite e vamos meditar um pouco nessa noite sobre o sacrifício de Jesus. Uma vez que nós vamos nessa noite relembrar, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu gostaria de pensar com os irmãos por alguns instantes no texto que está em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 24, que leremos assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem somente uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo
tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela leitura da tua palavra. Queremos, ó Pai, te agradecer por este culto que estamos celebrando a ti. E queremos, ó Pai, pedir a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra e possamos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. Que tu possa, ó Deus, continuar conosco, receber o nosso culto. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, o texto de Hebreus, ele nos traz que Cristo, ele morreu uma única vez por nós. Ele fez um único sacrifício, né? Esse sacrifício único de Cristo, ele foi dado para que não fosse mais necessário o sacrifício anual que era feito pelo sumo sacerdote. Nós vimos aqui no texto, no versículo 25 e no 26, que ele não precisa se oferecer muitas vezes, né? Ora, seria necessário que, se assim fosse, que Cristo morresse todas as vezes, todos os anos, né, tendo como ideia o período em que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, em que Jesus viesse morrer e sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. E graças às misericórdias do Senhor, não é mais necessário esse sacrifício. Era necessário que houvesse um sacrifício, que houvesse o sangue derramado. Isso porque, né, como nós vemos lá no versículo 22 desse mesmo capítulo de Hebreus que nós lemos, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor de Hebreus, ele faz essa colocação com referência ao sangue para a purificação de pecados, fazendo alusão ao texto que está lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, que diz que toda a vida, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus estava falando para o povo de Israel que através do sangue haveria purificação para os pecados. Através do sangue, pela importância do sangue para a vida, é que haveria essa expiação. Nós sabemos que se tirar o sangue, nós não podemos sobreviver. Nós sabemos que o sangue ele é fundamental para que o nosso corpo sobreviva, para que o nosso corpo se estabeleça. E essa importância do sangue que Deus usa para falar com o povo de Israel, e nessa noite o autor de Hebreus está aqui trazendo para nós, né? Vimos nesses versículos de Hebreus aqui, 3 confrontações. Primeiro, é o sacrifício anual do sacerdote versus o sacrifício único de Cristo. Ora, nós sabemos que Cristo morreu uma única vez para salvar a todo aquele que nele crê. Através do sangue de Jesus, está o perdão para o pecado de todos aqueles que se achegarem a Jesus e confessarem os seus pecados. E nós temos a oportunidade de, nessa noite, relembrar esse sacrifício. O sacrifício anual do sacerdote versus o sacrifício de Jesus Cristo, que é único.
O sacrifício também melhor, o pecado perdoado através do sangue derramado no sacrifício do sacerdote, que era anual, ou versus o perdão que é dado por Jesus e que é um perdão único, perdão e esquecimento pelos nossos pecados. Por que esquecimento pelos nossos pecados? Nós podemos ver no capítulo 8 de Hebreus, mais uma transcrição de uma promessa feita a Jeremias, e o autor traz aqui para nós, né? E diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa promessa feita a Jeremias, lá no capítulo 31, ela se cumpre em Jesus Cristo para nós. Por isso que ante os pecados perdoados através do sacrifício do sacerdote, que tinha que ser anualmente, o de Jesus é uma vez. E depois disso, Deus não lembrará mais. É isso que diz a palavra do Senhor. Ora, esse sacrifício anual que eu estou falando era uma das festas que Deus mandou que o povo de Israel precisava celebrar. Essa festa, ele diz que aos 10 dias do mês 7º, né, seria o dia da expiação. Os irmãos quiserem ter mais conhecimento de toda essa festa, ou de todas as festas que estão descritas ali no livro de Levítico, os irmãos podem abrir em Levítico, capítulo 16, capítulo 15 até o 17, e os irmãos vão observar essa festa da expiação. Então, Deus institui essa festa a Israel e diz que essa festa tinha que ser por estatuto perpétuo. Ano a ano, teria que o sumo sacerdote matar lá o cabrito, né, matar o animal, pegar o sangue, fazer o sacrifício por si, fazer o sacrifício pela sua família, adentrar nos santos dos santos e sacrificar por todo o povo, para a expiação dos pecados. E com o nosso Jesus Cristo, ele veio uma única vez e perdoou os nossos pecados. E é isso que nós estamos nessa noite celebrando. É isso que nós estamos lembrando. É isso que nós estamos comemorando. Mas também tem o sacrifício que era feito pelos sacerdotes versus o sacrifício que foi feito por Jesus. É a terceira confrontação que o texto nos dá. O sacrifício feito pelos sacerdotes, o próprio texto nos diz que o sacerdote, ele entrava, né, para oferecer sacrifício alheio, com sangue alheio. O sacrifício que o sacerdote oferecia, como eu já falei, era sangue de animal. E Jesus, ele veio oferecer o seu próprio sangue. O seu próprio sangue foi derramado no madeiro, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. O dia da expiação do povo da Igreja de Cristo é o dia da crucificação do nosso Cristo. E não há outro dia. Não há mais a necessidade de outro sacrifício. Não há mais a necessidade de ver Jesus sofrer, de ver o sangue ser derramado, porque o sangue de Jesus, ele foi derramado uma única vez, para todo o sempre. Este derramamento de sangue, nós vemos todos os meses, quando nós celebramos a ceia do Senhor, né? O texto de Jesus anunciando o cálice como a nova aliança no sangue dele, no sangue do Senhor Jesus. Essa nova aliança está descrita aqui em Hebreus capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 12, e ele diz assim:
a partir do versículo 8. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, esta nova aliança que Deus faz com o povo de Israel, através do sangue de Jesus, que foi profetizada pelo profeta Jeremias no capítulo 31, e o autor de Hebreus nos retraz aqui, nos traz novamente ao nosso conhecimento, é uma aliança que nos leva a questionar duas coisas. E eu gostaria que nessa noite você questionasse essas duas coisas, né? O que nós devemos esquecer e o que nós devemos lembrar. Primeiro, nós devemos esquecer, está bem claro, né, no versículo 12, que nós devemos esquecer o pecado. Mas todo o pecado que eu cometi, eu preciso esquecer. Sim, mas quando eu digo que você precisa esquecer, você precisa esquecer mesmo. Não é esquecer do pecado que você cometeu e continuar cometendo novamente o mesmo pecado. Esquecer dele, parar de cometer o pecado. Esquecer, deixar o pecado. Esquecer é você não praticar mais as obras que antes você praticava. É você ser realmente uma nova criatura em Cristo Jesus. Esquecer esse pecado é o que nós devemos fazer. Esquecer. Porque Cristo não se lembra mais do nosso pecado. Então, quando nós chegamos diante de Deus, na nossa celebração de ceia, e nós vamos nos examinar, nós vamos perceber que aqueles pecados que antes eram praticados, eles não são mais praticados por nós, porque nós já esquecemos, assim como o Senhor Jesus esqueceu. E outra coisa, o que nós devemos nos lembrar? Simplesmente, nós devemos nos lembrar da nova aliança. E Jesus, ele fala que essa nova aliança foi feita no sangue dele. Eu fico imaginando, meus irmãos, todo o sofrimento de Jesus, tudo o que Jesus passou antes, durante e na crucificação. Seu sangue sendo derramado. E ele sabendo, porque ele já sabia. Ele já tinha celebrado na ceia, logo após comemorar a Páscoa judaica, ele com os seus discípulos, ele já tinha celebrado a ceia, onde ele instituiu a ceia, dizendo que o cálice era a nova aliança no sangue dele. Que nós íamos beber o vinho, e que esse vinho representava o seu sangue, o sangue derramado por mim e por você. Então, quando eu penso nessas coisas, eu fico trazendo à minha memória dia a dia, e eu gostaria muito que cada um de vocês também fizesse isso. Trazer a sua memória.
relembrar esse sacrifício de Jesus. Porque é esse sacrifício de Jesus que traz perdão para a minha vida e para a sua vida. É esse sacrifício de Jesus que está sendo relembrado nessa noite. E eu imagino nessa nova aliança outro confronto entre a nova aliança e a antiga aliança. O versículo 7, ele nos diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se a primeira aliança que Deus fez tivesse sido uma aliança plena, não havia necessidade de Deus trazer a necessidade de outra aliança. E essa outra aliança foi muito cara para Deus. Foi uma aliança feita através do sangue do seu único filho, através do sangue de Jesus. E logo, se essa antiga aliança, não tivesse defeito, não havia necessidade de outra. E o versículo 3, ele nos diz assim, quando ele diz nova, torna a antiga, a antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hoje, nós devemos, como cristãos, seguidores de Cristo, viver a antiga aliança? Não. O povo judeu deve viver a antiga aliança, porque essa antiga aliança foi para eles? Não. A nova aliança é a que prevalece. A nova aliança é o que deve ser lembrado. A nova aliança é o que deve ser vivido. Porque a antiga aliança, ela está prestes a esquecimento. Ela está prestes a desaparecer. Por quê? Porque não era uma aliança perfeita. O sangue daquela aliança era sangue de animais, era sangue alheio. Nós temos uma nova aliança. E essa nova aliança, ela é eterna, porque ela foi fundamentada em cima do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que nós devemos lembrar. E como eu falei, meus amados irmãos, nós vamos relembrar essa aliança nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e meditasse nessa nova aliança que nós falamos nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais uma vez o Senhor nos trazer à memória a aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, nessa noite, porque temos a oportunidade de vivermos essa nova aliança. Nós temos a oportunidade de lembrar essa nova aliança. E o Senhor projetou, ó Deus, o Senhor planejou essa nova aliança para com o seu povo. Não apenas para o povo de Israel, mas para todo o povo espalhado na face da terra. Que possamos, ó Deus, cada dia lembrar dessa nova aliança em Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, cada dia poder esquecer os nossos pecados e não praticá-los mais, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos conduza e que em nome de Jesus, a sua igreja, ó Pai, esteja preparada para quando Jesus voltar, Senhor, ser encontrada sem mácula, honrando, zelando esta aliança que foi feita através do sangue de Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto
que estamos celebrando nessa noite. E te agradecemos pela tua palavra. Que tu possa, Deus, cada dia falar aos nossos corações. E que em nome de Jesus, nós possamos cada dia te servir e te louvar e te exaltar como a ti é devido. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
ouvimos, nós devemos recordar essa aliança que temos com Cristo, e essa recordação é feita mensalmente através da ceia do Senhor. Para iniciarmos a ceia, eu vou convidar o quarteto que irá cantar um hino, e enquanto o quarteto canta, o irmão aí em casa pode preparar seus elementos para a gente participar todos juntos da ceia logo após, ok? Então, vamos passar para o quarteto e depois nós voltaremos para continuar com a ceia. Quando anseio encontrar Jesus, quando anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sentimento amargo lá na cruz. Esta história desse amor sem par não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que nós leremos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso,
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela leitura da tua palavra, e nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar diante do teu altar as nossas vidas nessa celebração. Que o Senhor esteja conosco e nos faça, ó Deus, lembrar tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos cada dia louvar e glorificar o teu nome da melhor forma possível. Nós te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os versos 23 e 24, ele nos diz que nós devemos fazer em memória do Senhor, né? Como nós vimos, nós devemos sim relembrar esse sacrifício de Jesus, a aliança que foi feita no sangue de Jesus na cruz do Calvário. E essa memória, nós trazemos todas as ceias para isso, para relembrarmos. E o verso 26, ele nos traz um ensinamento muito interessante, né? Ele diz que todas as vezes que nós comemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ora, anunciar é um verbo que quer dizer simplesmente fazer saber, tornar conhecido ou noticiar. Você, quando vai noticiar, quando você vai dar uma notícia, você vai anunciar algo bom para a pessoa, não é? Se tratando do Evangelho, das boas novas. Então, é uma notícia quando você vai anunciar a morte de Jesus. Você vai falar para todos que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Esse é um dos motivos que nós devemos relembrar. Nós devemos fazer isso com muita responsabilidade, né? É o que diz o texto no versículo 27. Porque aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ora, nós temos uma responsabilidade muito grande. Fazer esse anúncio da morte do Senhor Jesus, do perdão do pecado da humanidade, através do sangue de Cristo, é uma responsabilidade muito grande. Então nós devemos fazer com zelo, nós devemos estar aptos para fazer este anúncio. E como que nós podemos fazer este anúncio com responsabilidade? O versículo 28, ele nos ensina isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meu querido, meu irmão, minha irmã, eu não posso examinar a sua vida. Ninguém tem autoridade para examinar a sua vida. Só quem pode examinar a sua vida é você mesmo. É você mesmo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, para que nós participemos dessa ceia em comunhão, em unidade, mesmo estando eu na minha casa, você na sua, nós vamos participar da ceia em unidade. Nós vamos, nesse momento, nos elevar a Deus em oração, para que você tenha a oportunidade de fazer o seu autoexame. Porque estamos em casas separados, mas nós estamos unidos com o Senhor. Este autoexame deve trazer à sua memória a sua comunhão, principalmente com o Senhor. Porque nós estamos com a nossa comunhão como igreja física abalada, né? Separados pela pandemia. Mas você tem a oportunidade de fazer seu autoexame nesse momento através
de uma oração, se colocando diante do Senhor, entrando em comunhão com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua presença. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que temos vivido dias difíceis, mas, ó Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas agora diante do teu altar. Como o salmista, Senhor Deus, expressa, nós podemos fazer nossas suas palavras, de que, ó Deus, tu conhece o nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, examinar o nosso coração. Possa, Senhor Deus, adentrar no nosso coração nesse momento e esquadrinhar, Senhor, para que nós possamos ter a comunhão necessária contigo, ó Deus. Pois que nesse momento, nesse tempo, Pai, que estamos longe dos nossos irmãos, nós precisamos cada dia mais estar perto do Senhor. Por isso, ó Deus, nós estamos nessa noite aqui, nos colocando diante de Ti, para que nós possamos, nesse momento de memorizar, de trazer à memória o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, nós possamos fazer isso, ó Deus, com o nosso coração singelo, com o nosso coração, ó Pai, como estava a igreja primitiva, ali aflorado com o amor que recebeu do Senhor. Que Tu possa, Deus, estar conosco todos os momentos, e onde, ó Deus, nós estamos falhando, que o Senhor venha a reparar, venha, ó Deus, perdoar, e que nós possamos ser cada dia pessoas melhores diante do Deus tão grande ao qual servimos. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, é muito importante esse momento de você se examinar, de você se colocar diante de Deus, porque nós devemos fazer isso nós mesmo, como nós lemos na palavra de Deus. O texto nos diz que o Senhor Jesus, ele tomou o pão na noite em que foi traído. Então, junto naquela mesa com Jesus, estava o traidor, ou os traidores, né? Judas e Pedro estavam diante de Jesus. E Jesus já conhecia tudo o que ia acontecer, né? E Jesus não, com a sua autoridade que tinha, ele não impediu ninguém, ou melhor, eles dois de cear. E nós não temos autoridade para impedir ninguém de participar da ceia, porque cada um deve se examinar a si mesmo e assim participar desse memorial maravilhoso. A celebração da ceia, ela deve ser feita sempre com dignidade, discernimento do corpo de Cristo, mas principalmente com comunhão entre você, entre eu e Deus, tá? Que nós possamos fazer isso e deixarmos deixarmos o pecado e participar da ceia, e não fazer o contrário, deixar de cear por causa do pecado, né? Vamos passar nesse momento para a distribuição dos elementos, e para isso eu vou convidar a irmã Mauriceia e a irmã Laura, que irá nos auxiliar nessa noite, fazendo a distribuição dos elementos. Nessa noite nós vamos fazer a distribuição para os meninos aqui, os membros do quarteto, e eles vão estar representando cada um de vocês que está em casa, que está participando desse momento conosco, tá? Então, vamos passar a distribuição.
por esse momento de memorial que nós estamos fazendo agora. Queridos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma vez nos ter dado o privilégio de estarmos participando deste memorial. Agradecer a Deus, porque o Senhor enviou seu Filho na cruz para morrer por cada um de nós. Nós queremos, ó Pai, agora nesta hora, como a Tua palavra acabou de ser lida, que possamos nos examinar, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos, ó Pai, ser melhores homens, ser melhores mulheres, ó Deus, a cada dia, para que através das nossas vidas a Tua palavra seja pregada, seja glorificada, Deus, para aqueles que não Te conhecem. Muito obrigado, Deus, por esse presente que foi ter enviado Jesus na cruz para nos salvar. Que possamos, ó Pai, sempre, a cada dia se lembrar e relembrar, Deus, desse sacrifício vivo que Jesus fez por cada um de nós. Nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor teve misericórdia e através de Jesus estamos aqui para poder relembrar e celebrar esse momento. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta hora participando desse memorial. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 23 e 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, participemos todos do pão. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor pelo Teu amor, ao Senhor, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tanto na cruz, ó Senhor, como a cada dia temos visto o Teu cuidado sobre os nossos lares, ó Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que continue a nos abençoar e a cuidar de cada um, de cada família que está nos seus lares, mas estão clamando a Ti, Senhor, e gratos pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que oramos hoje e sempre. Amém. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Bebamos, tomamos todos do cálice. Grandioso Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por esse momento maravilhoso de estar na Tua presença, Senhor Deus. Pai, celebrando, meu Deus, esse memorial, Pai, onde nós celebramos, Senhor Deus, a morte do Filho Jesus Cristo naquela cruz por nós, Senhor Deus. Mas, ó Pai Celestial, louvado o santo nome que ressuscitou, Senhor Deus. Pai Celestial, que nós possamos olhar sempre essa cruz, meu Deus, e ter força, ó Pai Celestial, para vencer todas as batalhas, meu Deus. Pois nós sabemos, ó Pai Celestial, que somos mais vencedores, porque essa é a Tua palavra para nós, Senhor Deus. Te louvamos e agradecemos pelo Teu amor para conosco, Pai. Te agradecemos por até que o Senhor tem estado conosco, nos ajudado. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ter mais um momento musical com a equipe e logo mais nós voltaremos para encerrarmos. Muito bem, meus irmãos, nós queremos agradecer mais uma vez a Deus por esse culto aqui que já está se encerrando. Foi um momento maravilhoso aqui, né?
a impressão que dá é que cada um dos irmãos estão aqui na igreja. Eu estava comentando aqui com o pessoal da equipe, quando nós cantamos, no momento dos cânticos, a gente consegue visualizar assim, mentalmente, espiritualmente, não sei que nome dá isso, mas cada irmão que está aqui. E isso nos conforta, é uma alegria de saber que mesmo o irmão na sua casa, a gente consegue contemplar aqui a face do irmão aqui na igreja. Muito bom isso. Nós estamos encerrando o culto, que o irmão possa ter uma semana abençoada, que a sua família possa ser abençoada também. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família, tá? Muito obrigado aí pela presença juntamente conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
agora vamos encerrar o nosso culto, né? Eu queria agradecer a Deus pela sua vida que participou conosco nessa noite da ceia do Senhor. E esteve conosco durante todo esse culto, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E agora nós vamos orar encerrando o nosso culto. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana abençoadora e feliz. Esteja orando pelos irmãos que estão se recuperando do Covid-19. Esteja orando pelos irmãos que trabalham na linha de frente. Não esqueçam, os nossos idosos principalmente, que os irmãos estejam em constante comunhão com o Senhor, orando uns pelos outros, porque isso fortalece a cada um de nós, fortalece a igreja do Senhor Jesus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo culto que tivemos nessa noite. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, de anunciar a morte do Senhor, e isso nós faremos até o retorno do nosso Senhor Jesus, quando virá nos buscar. Que tu possa, Deus, nos dar uma semana abençoada, uma semana abençoadora e feliz, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana. Que o Senhor